Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Tranquilos? Pronto para dar continuidade ao nosso estudo do regulamento disciplinar da Polícia Militar? O então famoso RDPM? Me diz aí, tá difícil? Conteúdo extensivo, né? Eu já encontrei muitas aulas no YouTube, mas muitas aulas pela metade. E eu quis fazer o que nessa aula? Eu quis colocar o conteúdo de maneira extensa, porque é isso que você tem que fazer quando você for estudar. Você vai ter que ler o material todo. Você não vai ler pela metade, não vai ler em partes. Você vai ter que ler tudo. Obviamente, por uma questão de otimizar o seu tempo, aqui eu não faço a leitura completa. Eu peguei as partes que têm uma predisposição maior para os concursos, que a banca gosta mais, e estou lendo com vocês e explicando. Mas eu quero que você entenda, eu também não vou te eximir de ler o conteúdo inteiro, mas leia assim como eu faço, como eu estou fazendo com vocês, grifando, fazendo anotações, marcando. Pode fazer as mesmas anotações que eu estou fazendo, que eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados também, tá? Só não pode desdenhar, beleza? Então, esse é um estudo ativo, eu sempre comento com os alunos. Eu faço estudo ativo porque eu sei que é o que dá certo. É comprovado pela neurociência. Aquele que você vai grifando, vai marcando, fazendo as anotações necessárias. E é isso que eu quero que você faça. E você vai ver, é receita de bolo. Se seguir do jeito que o professor fala, com certeza você será aprovado, tá? Mas não é fácil, eu sei. Mas ó, com fé em Deus, eu tenho certeza que você vai sair vitorioso dessa, tá? Olha só, vamos agora dar continuidade da onde paramos, mas eu vou te pedir um favor. Me segue lá nas redes sociais, ó, aqui, ó. Vai lá no Instagram, já segue o professor, quase que diariamente eu posto vídeos que com certeza te auxiliarão muito na sua aprovação. E também já dá aquele like que a gente gosta, senta o dedo aí nesse like do YouTube para esse conteúdo ser propagado para mais pessoas. Ok? Então, sem mais delonga, vem comigo dar continuidade ao nosso estudo do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Estamos falando da comunicação. Agora a gente vai para a solução da comunicação, ou seja, o resultado final. Vamos lá? Olha só, deixa eu pegar a caneta. Da comunicação é onde nós estamos, e a solução da comunicação agora. Olha só, a solução do procedimento disciplinar, que é o resultado final, né? É de inteira responsabilidade da autoridade competente, ou seja, a autoridade competente para aplicar a sanção, que deverá aplicar a sanção ou justificar o ato, ou seja, eu vou justificar que, na verdade, o ato do policial militar ele foi amparado em um dos incisos lá do artigo 34, a qual nós estudaremos aqui também, tá bom? De acordo com este regulamento. Então, na solução, ele vai dizer, ó, aplico a sanção ou está justificada a conduta do policial militar, ok? Depois nós iremos falar das causas de justificação. Aí, dando continuidade, a solução, olha só, será dada no prazo de 30 dias. 30 dias o prazo da solução contados a partir do recebimento da defesa do acusado. Então, a partir do recebimento da defesa do acusado, ou ele vai se defender no próprio ato da audiência, no final da audiência, ou através de memoriais, tá bom? Prorrogável, olha só, então a solução pode ser prorrogada por 30 mais, no máximo 15 dias. Então, olha só, 30 mais 15 igual a 45, tá vendo? O professor também sabe fazer conta. Professor de legislação achou que no direito você não teria conta, no RDPM tem que fazer conta também. Então, o prazo da solução, 45 dias.
Olha só, essa autorização é mediante declaração dos motivos próprios no enquadramento. Tá bom? Beleza? Então, 45 dias aí em tese. Eu digo em tese porque esse prazo ele não é próprio. É um prazo impróprio. Se por um acaso esse prazo ultrapassar esse período, que eu já vi PD durar 2 anos e tudo mais, é um prazo que, obviamente, depois pode gerar responsabilidade para o escrivão ou para quem estiver tocando o PD, mas essa responsabilidade acaba nunca sendo apurada porque de fato a demanda é muito grande. Mas enfim, olha só, em qualquer das circunstâncias, o signatário da comunicação deverá ser notificado da respectiva solução, ou seja, o comunicante, deverá ser notificado da respectiva solução no prazo de 90 dias da comunicação. Passaram-se 90 dias da comunicação, o comunicante deve ser notificado da solução, do que aconteceu naquela comunicação. Ele quer saber também, ele é uma pessoa interessada para saber o que aconteceu em relação àquela comunicação que ele fez. No caso de não cumprimento, olha que interessante. No caso de não cumprimento do prazo do parágrafo anterior, poderá o signatário da comunicação solicitar, obedecia a via hierárquica, providência a respeito da solução. Ou seja, o comunicante, essa autoridade que comunicou, não foi respeitado esse prazo de 90 dias a partir da data da comunicação, ele poderá solicitar via cadeia hierárquica, para saber qual que é a solução daquele procedimento disciplinar, daquela comunicação a qual ele fez. Representação. O que é a representação? Olha só, nós falamos da comunicação, que é que é em relação ao comunicante em seu subordinado. Perfeito? Ele comunica ao superior dele, mas em relação ao seu subordinado. E a representação? Olha só o que é a representação, então. Qual o conceito? Representação é toda a comunicação. É toda a comunicação que se referir a ato praticado por superior. Olha a diferença. Aqui na representação é um ato praticado pelo seu superior, hierárquico ou funcional, que repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Olha só, vou até fazer um desenho aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se tem aqui. Ó, daqui a pouco eu faço esse desenho, mas vamos lá, dando continuidade aqui, ó. A representação será dirigida à autoridade funcional. Olha só, a representação será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a prática de ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. O que está querendo dizer sobre a representação? O que quer dizer sobre a representação? A caneta parou de funcionar, só um minutinho. Vamos lá, caneta, não me decepciona não. Então, olha só. O que está dizendo aqui? Imagine a seguinte situação. Aqui, ó, lembra que eu desenhei da comunicação? A representação é diferente. Então, aqui eu tenho representante, certo? Vou até desenhar um pouco mais para baixo aqui. Vem aqui comigo. Fazer em caixa vermelha. Aqui eu tenho que quem vai fazer a representação. Vou chamar ele de representante. Aqui eu tenho representante. Eu tenho representante. Mas nessa daqui, o representante vai comunicar ato do seu superior. Ó. Aqui, então, é o superior hierárquico. Ó. O superior hierárquico. Hierárquico. Então, ele presenciou ato, ó, do superior hierárquico, certo? O representante é esse daqui, ó. É esse que é o representante. Ele que é o representante. E aqui ele vai comunicar um ato. Só que, olha só, ele não vai comunicar esse ato
para o seu superior, que é o que realizou o ato injusto, ilegal e tudo mais. Ele vai comunicar esse ato diretamente, ó, diretamente ao superior hierárquico, ó, à autoridade superior, ó, diretamente à autoridade superior, ó, autoridade competente, autoridade superior. Então, olha só a representação, ela segue um outro caminho. Essa que é o subordinado aqui, ele vai de fato já comunicar esse ato à autoridade superior contra quem é imputado esse ato. É o que diz aqui, ó. É o que diz, ó. A representação será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra quem é atribuída a prática de ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Tá vendo? Então é esse desenho aqui que eu fiz. Perfeito? O representante vai comunicar diretamente à autoridade superior, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de representação, eu estou falando de ato praticado por superior hierárquico e de comunicação de ato praticado por subordinado, certo? Vou até colocar aqui, ó. Olha só. Vamos ver se eu consigo colocar. Então, ó, não vou nem apagar isso daqui, vou só fazer uma para não confundir ninguém. Beleza? Então aqui, ó. Se eu estou falando de comunicação, se eu estou falando de comunicação, aí você já sabe, é ato praticado, ó, ato praticado por subordinado. Subordinado, certo? Ato praticado por subordinado. E representação? Representação, então, representação. E a representação é ato praticado por superior. Superior hierárquico, né? Hierárquico. Perfeito, olha só. Comunicação, ato regular praticado por subordinado. Representação, ato regular praticado por superior. Certo até aqui? Sem dúvida, né? Sem dúvida em relação aqui. Então vamos lá, dando continuidade. Da representação recurso. Agora nós estamos falando da representação recurso, que é diferente da representação a qual o subordinado faz em relação ao seu superior hierárquico, atos de superior hierárquico. Essa representação é diferente. Ela é diferente. Por quê? Vocês vão ver. Essa representação é um recurso impróprio. Olha só, vou até colocar aqui, ó. Ó, essa representação é recurso impróprio. Nós iremos falar dos recursos. Nós temos recurso próprio, que é o pedido de reconsideração de ato, e o outro recurso, que é o recurso hierárquico. Mas nós também temos o recurso impróprio, e por recurso impróprio, nós temos a representação recurso, que olha só mais uma vez, não se confunde com a representação que nós vimos lá. Tá? Essa daqui é o parágrafo segundo do artigo 30. Ali é o artigo 30, tá bom? Então, olha só, aqui essa representação é após esgotados os recursos próprios da fase do procedimento disciplinar, eu entro com esse recurso que é impróprio, tá bom? Olha só o que diz o RDPM em relação à representação recurso, tá? Aquela é só representação. Observem, ó, aqui comigo. Aquela é só representação de um ato irregular praticado por
superior. Esta é representação recurso. Então, é uma representação sendo usado como recurso impróprio, tá bom? Olha, a representação contra ato disciplinar será feita somente após solucionados os recursos disciplinares previstos neste regulamento. Então, observem, após solucionados os recursos previstos neste regulamento. Só após solucionado o pedido de reconsideração de ato. Só após solucionado a representação recurso. Aqui eu estou falando de um recurso processual. Recurso este impróprio, porque ele não é previsto, ele não é previsto diretamente no nosso RDPM, como aqueles outros dois, ao qual nós já estudaremos. Isso daqui vai ficar muito mais explicado, pode ficar tranquilo, tá? Ele vai ficar muito mais claro para vocês quando nós estivermos estudando a fase recursal, ok? Dando continuidade, olha, recorrido, e desde que a matéria, tá? E desde que a matéria recorrida verse sobre a legalidade do ato praticado. Então, para ingressar, impetrar a representação recurso, precisa essa matéria ser sobre a legalidade do ato praticado, ok? O prazo para o encaminhamento de representação recurso será de 5 dias contados da data do conhecimento do ato ou fato que motivar. Olha só, parece confuso um pouco o RDPM porque ele faz essa jogada. A hora ele fala da representação e a hora ele fala da representação recurso. Aqui neste prazo, ele está literalmente falando da representação que é a comunicação do ato do superior hierárquico. Então, voltando agora à representação de comunicação. Ele diz aqui, ó, o prazo para o encaminhamento desta representação, pode ver que ele só trata aqui como representação. Ele não fala como representação recurso, tá? Será de 5 dias contados da data do conhecimento do ato ou fato que motivar. Então, observe que o prazo é o mesmo dia da comunicação. Porque é o que eu disse, é o mesmo ato. Na verdade, é o mesmo modo, se dá dos mesmos moldes, tanto a comunicação como a representação. A diferença é que a comunicação é para relatar ato praticado por subordinado hierárquico e a representação é ato praticado por superior, tá? Diferente da representação recurso, que é um recurso próprio. É que o RDPM ele trata no mesmo artigo sobre essas duas representações. Aí dá aquela confusão na cabeça, né? Poderia ter colocado um pedaço separado lá na parte dos recursos, mas isso não vai te impedir de ser aprovado. É só você entender bem isso, ok? Dando continuidade da competência. Agora a gente vai falar da competência disciplinar. Quem é que tem competência para aplicar as sanções? Quais são as autoridades? Quem é que pode? Sargento é autoridade competente, não é? É só oficial? É o que nós veremos agora. Então vamos lá. A competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto, tá bom? Sendo a autoridade competente para aplicar sanção disciplinar. Quem são as autoridades competentes para aplicar as sanções disciplinares? Quem são? Olha só, então vamos lá. O governador do estado. A quem o governador pode aplicar a sanção? A todos os militares do estado sujeitos ao regulamento. Então, o governador de estado também é autoridade para aplicar sanção disciplinar. Lembra o que nós falamos? Que o governador, a hierarquia, ela culmina onde? No governador. Ela culmina no governador. Lembra lá em cima? Culmina aqui no governador, que é a autoridade suprema das polícias militares. E se ele é a autoridade suprema, obviamente ele pode aplicar a sanção disciplinar, ok? E quem mais? Quem mais é autoridade? O secretário de Segurança Pública e o comandante-geral.
a todos os militares do Estado sujeitos a este regulamento, exceto o chefe da Casa Militar. Exceto o chefe da Casa Militar. Observe, ó, o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral podem aplicar a sanção disciplinar a todos os militares sujeitos a este regulamento, a todos os militares sujeitos a regulamento, exceto a quem? Ao chefe da Casa Militar, porque o chefe da Casa Militar também é nomeado pelo governador, também é secretário de Estado. Ele é secretário de Estado. Então, o chefe da Casa Militar não é subordinado ao comandante-geral, em certa parte, tá bom? Então, ele não pode aplicar o comandante-geral, secretário de Segurança Pública, por também ser nomeado pelo governador, não pode aplicar sanção disciplinar a este, tá bom? Quem mais pode aplicar? É a autoridade para aplicar sanção disciplinar. O subcomandante da Polícia Militar a todos os integrantes de seu comando e das unidades subordinadas e, olha só isso daqui, as praças inativas. Quem é que tem competência disciplinar para aplicar sanção disciplinar às praças inativas? Subcomandante PM. Vou dizer mais uma vez, vem aqui comigo porque eu sei como que é e o aluno infelizmente sempre se confunde em relação a isso. Quem é a autoridade competente para aplicar sanção disciplinar às praças inativas? Subcomandante PM, tá? Agora eu te pergunto, quem é a autoridade para aplicar sanção disciplinar aos oficiais inativos? O comandante-geral. Marca aí, marca aí. Não sei nem se eu deixei um espaço aqui, vou até escrever aqui, ó. Ó, o comandante-geral. Será que vai dar para escrever? Vamos ver se vai dar. É a autoridade competente para aplicar sanção disciplinar aos oficiais inativos. Certo? Olha só, eu sempre vou escrevendo com vocês para vocês fazerem um caderno exemplar, um caderno bonitinho com todas as anotações. Grifa aí também, não fica com preguiça não. Não fica com preguiça não, que isso vai valer a pena para a sua aprovação, tá bom? E ó, já que eu dei uma quebrada aqui na aula, dá o seu like, dá o seu joinha para ajudar com que esse conteúdo seja propagado para mais pessoas, tá bom? E não se esqueça, me siga aqui também nas redes sociais. Beleza? Vamos lá, só para dar continuidade. Então, o comandante-geral é a autoridade competente para aplicar as sanções disciplinares aos oficiais inativos. E, para as praças inativas, o subcomandante PM, tá ok? E, dando continuidade, os oficiais da ativa, quem mais é autoridade competente para aplicar sanção disciplinar? Os oficiais da ativa da Polícia Militar, ó, do posto de coronel a capitão. Do posto de coronel a capitão são as autoridades competentes para aplicar a sanção disciplinar, mas é todas? Não. Nós veremos que, a depender da hierarquia, a depender do posto, as sanções disciplinares que podem ser aplicadas vai aumentando também, ok? Mas observem. Aí vem, ó. Quem mais? Aos militares dos estados. Os militares dos estados que estiverem sob seu comando ou integrantes da OPM subordinadas. Então, os coronéis e capitães podem aplicar as sanções disciplinares aos militares que estiverem sob seus comandos. Mas observem, olha só, em relação ao capitão, nós veremos aqui que, na verdade, não está ligado de fato ao posto, mas sim à função que está exercendo. Já estou antecipando o que está escrito. Porque, olha só, vem aqui comigo. Se um primeiro tenente estiver ocupando interinamente a função de capitão, ele vai poder aplicar, ele vai ser autoridade competente para aplicar sanção disciplinar. Mas aqui não está previsto. Sim, não está previsto, mas ele vai estar na função. Lembra que eu disse? Serviço interino, mais de 10 dias já é considerado serviço interino.
uma função interina. Então, na função, o oficial que estiver lá vai poder aplicar a sanção equivalente ao posto, a sanção aplicada ao posto. Tá bom? Nós veremos aqui. Olha só, da competência ainda. Ao secretário de Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos. Olha só, em grau de recurso, respectivamente, se oficial e praça. Olha só que interessante isso daqui. Olha, ao secretário de Segurança Pública e ao comandante-geral compete conhecer as sanções disciplinares. Ó, sanções disciplinares em grau de recurso, respectivamente, se oficial e praça. O que está dizendo aqui? Se for em grau de recurso, ou seja, recorreu, a autoridade aplicou. Se foi o comandante que aplicou tá falando dos inativos, né? Se foi o comandante que aplicou a sanção disciplinar aos inativos, quem que vai conhecer do recurso? Secretário de Segurança Pública. Se foi o subcomandante, quem que vai conhecer de recurso? O comandante-geral. É o que diz aqui este artigo. Ao secretário de Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar compete conhecer das sanções disciplinares aos inativos, aplicada aos inativos, em grau de recurso, respectivamente, se oficial e se praça. O que está querendo dizer é exatamente isso. Se o comandante-geral, como eu disse, é a autoridade competente para aplicar as sanções disciplinares aos inativos, em grau de recurso, quem conhecerá desse recurso é o secretário de Segurança Pública. E se o subcomandante é a autoridade competente para aplicar sanções disciplinares aos inativos, que são praças, quem conhecerá do grau de recurso é o comandante geral, tá bom? Ok? Dando continuidade aos oficiais. Olha só que importante isso daqui que eu acabei de dizer. Aos oficiais, quando no exercício interino das funções do posto igual ou superior à do capitão, ficará atribuída a competência prevista no inciso 4º deste artigo. É aquilo lá que eu disse. Se um tenente está na função interina de um capitão, ele vai poder sim aplicar a sanção cabível a um capitão, de competência do capitão. Por quê? Porque o que eu levo em consideração aqui, o que o RDPM leva em consideração é a função ao qual este oficial está exercendo, ok? Dos limites da competência da autoridade. Qual que é o limite da competência? Este daqui eu vou deixar para falar no próximo vídeo para que este não fique muito extenso, tá bom? Então, olha só, como eu disse, me siga aqui no Instagram, já deixa aquele like para dar a moral para o professor e para esse conteúdo ser propagado para mais alunos. E eu te encontro na próxima aula. Até mais e um forte abraço.